Sejam bem-vindos a mais um episódio do Linkscast, o podcast que eu, Damiana, criei para trazer os nossos clientes, nossos parceiros de negócios. E hoje eu tô aqui com o Richard, que é um cliente nosso, que tem um escritório de advocacia aqui em Florianópolis. Vai contar um pouquinho para nós, então seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, o Richard, ele é advogado há 30 anos, então hoje vai nos contar um pouquinho desses 30 anos, né? Que a gente tá em processo ali com vocês de comemoração desses 30 anos, né? Então, hoje eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. E vocês são especializados, né, no direito empresarial e tributário. E societário também. Então, vamos falar um pouquinho sobre todos eles. Bom, me conta um pouquinho, então, da tua história lá atrás, nesses 30 anos. Como começou o Farai Gomes, né, que é hoje. E aí vai me contando aí um pouquinho de cada etapa. Bom, acho que tudo começou no primeiro dia de faculdade. O Anselmo, um dos fundadores também do escritório, ele e o Alexandre Gomes, que hoje é falecido, nós sentamos no primeiro dia da faculdade, os três, um ao lado do outro, na última fileira. E permanecemos por muito tempo assim, durante a faculdade, e depois, entre nós, veio a ideia de montarmos um escritório juntos e convidamos mais dois, um que era outra pessoa que era também da turma e um outro que era ainda um pouco mais novo de anos de faculdade ali, né? E aí a gente montou no ano de 1996, no século passado, o escritório. E começamos em 5, né? E tudo foi evoluindo. Um pegou o computador de casa, o outro levou mesa, contratamos uma secretária e alugamos uma sala comercial ali na Anitta Garibaldi, no Ildefonso Linhares, e que era uma sala de um conhecido de um dos sócios, né? E daí nós entramos nessa empreitada. Eu e o Anselmo, nós tínhamos uma experiência anterior, nós trabalhamos num escritório bastante grande aqui no Rio Grande do Sul, de planejamento e recuperação de créditos tributários, e de lá nós aprendemos muitas coisas e começamos a andar em todo o estado, né? E vendo de hoje, né? Antigamente, que eu digo, quando nós estávamos no meio da faculdade, mais ou menos em 91, 92, é que nós começamos a ver os primeiros telefones celulares, né? Era tão antigo que era aqueles de flip, Motorola, né? Tijolão que a gente chamava. E quem ligava, além daquele que recebia a ligação, quem ligava pagava, e quem recebia a ligação do celular também pagava. Pagava as duas pontas, né? E isso, para você falar, isso hoje em dia é coisa de maluco, né? Eu peguei a minha linha telefônica, por exemplo, de celular, em 90, no início de 95. Que permanece até hoje. E eu fiquei para pegar a linha de celular quase 1 ano na fila. E tive que pagar pela linha. Entende? Então, para tu ver como é que hoje tu pega um chip, bota, né? Hoje até eletronicamente tu pega um chip, nem precisa se deslocar na loja, né? Isso. Então é uma loucura do que era e do que é a dificuldade. Por exemplo, a BR-101, ela não era duplicada, né? E era muito perigoso. Existia até um professor que dizia lá na Universidade do Vale do Itajaí que até alertando, né? Na Univale, ele dizia assim, olha, aqui entre vocês não vai se formar porque vai morrer na BR-101. Nossa.
né? Então aquilo lá impactava, ele fazia isso para impactar, para o pessoal ter cuidado, né? Porque realmente era mais ou menos essa a infeliz estatística do direito. Mas eu me formei aqui pela Universidade Federal, a turma foi de 91, né? E colei grau em janeiro de 95. Que legal. E dali sempre me enveredei E para advocacia. O foco do escritório sempre foi o mesmo ou mudou desse tempo para cá? O que aconteceu? Mais ou menos estudando, porque antigamente, como é que a gente fazia as nossas pesquisas? Nós íamos até as bibliotecas e procurava os livros ou os repositórios de jurisprudência. Então, por exemplo, tinha a RT, Revista dos Tribunais. Aí, algumas delas tinha assuntos específicos como locação, uso capião, reintegração de posse, vários tipos de ações de consignação em pagamento, enfim. E você vinha nessas doutrinas, né, nesses artigos especializados em livros, pegava a jurisprudência catarinense, que também era lançada, se não me equivoco, trimestralmente, com os julgados que existiam. E ali tu fazia a pesquisa, né? Não era tão... Hoje em dia que tu digita alguma coisa, palavras, etc e tal, vai no site dos tribunais superiores, do próprio tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, e tu tens toda a jurisprudência ali em mãos, ou até em outros sites que congregam todas essas jurisprudências. Então, a gente estudando, eu identifiquei uma tese que poderia ser aplicada em questões de empresas que existia uma inflação muito grande, né, no país. A gente tinha inflação durante o plano ali Collor, um pouco antes de 90%, 89% ao mês, né? Então, o que tu tinha, o real que tu não era real, era cruzeiro, e tu tinha aquilo lá e no final do mês tu não tinha nada, tu recebia e ia correndo para comprar, porque não dava, né? O dinheiro não tinha valor. Então, nessa situação, tinha uma tese que quando o Estado atrasava, tinha essa correção monetária. E aí a gente tinha um professor, a gente procurou ele disse que iria verificar e reuniu empresários que ele conhecia, etc e tal, e a gente aplicou essa tese. Né? E ele era professor também de Direito Tributário e era ex-secretário da Fazenda, que é o Dr. Nelson Manso Madalena. Ele ainda é vivo, uma grande pessoa, né? Uma admiração imensa, uma cabeça excepcional. E daí a gente começou a ir nas empresas, oferecer os trabalhos, indicações, né? Explicar o que era. E o pessoal começou a sentir confiança em nós, né? E isso é que move a advocacia, né? A confiança que o cliente tem, né? No teu trabalho. Né? Isso é o maior patrimônio que um advogado pode ter. E daí, como você está numa parte sensível da empresa, que é o financeiro, o caixa, que é o bolso, a parte sensível, como dizia Delfim Neto, a parte sensível do ser humano é o bolso. A gente sabia que o empresário às vezes não quer muito abrir para terceiros a questão de faturamento, né? E eles tu pode ver isso daqui, Richard, o teu escritório pode ver isso daqui, pode acontecer tal. Então, foi se ampliando o leque, né? Então, a gente passou a ter a área societária, comercial, licitações, penal, trabalhista, imobiliário, hoje eleitoral também, né? Então, penal. Então a gente tem cada sócio, tem sócios em cada área que coordenam essas áreas e são responsáveis por essas áreas e os sócios mais antigos como eu procuram fazer, na realidade, essa interação e administrar, principalmente essa nova geração, né, que está vindo aí e que a gente também tem que
passar daqui a pouco o bastão para eles. Então, mais ou menos foi essa a formação até a gente chegar hoje. Foi bem natural. Acontecendo. É que assim, ó, primeiramente, existe uma regra que eu acredito muito, que um profissional do direito só fica realmente bom depois de 10 anos de prática. Não adianta. E 10 anos de prática, tu não consegue abreviar, né? Então, a pessoa começa a entender o cliente, começa a acolher de forma diferente o cliente, consegue entender a dor do cliente. Em 2, 3, 4, 5 perguntas, tu já consegue fazer o contexto todo, né? E entender que, além do direito, existe a emoção, o sentimento, né, por trás daquilo. E isso às vezes nos toca, né, durante às vezes a gente, por exemplo, a BR-101, como eu falei anteriormente, era um grande gargalo. E depois de nós termos uma carteira de clientes sedimentada, as pessoas não passaram mais a querer viajar pela BR-101, porque era muito perigoso mesmo. Então, alguns clientes que a gente tinha em Criciúma, a gente meio que não atendia com tanta frequência, eles vinham com demandas muito específicas, né? E ficou assim um pouco, eu não vou dizer esquecido, mas um pouco apagada a nossa atuação do dia a dia. E depois da duplicação a gente restabeleceu e esses dias atrás até mesmo, eu fui com o Anselmo num desses clientes, ele chegou assim: pô, como é bom ver vocês aqui. Fazia tempo que vocês não apareciam. Eu tenho uma grande gratidão por vocês, porque aquela determinada ação, que era a respeito do IPI, etc e tal, que veio um crédito realmente bom para eles, né? Aquela ação salvou a minha empresa. Aquela ação que vocês fizeram salvou a minha empresa. Legal. Então, ele disse, cara, eu confio plenamente em vocês. Legal. E estamos aqui. Vocês venham quando vocês quiserem aqui. Eu acho que a empresa ela tem que ter o seu advogado, digamos assim, né? O seu escritório e fazer essa história juntos, assim, né? Tinha um cliente meu que dizia: médico, padre e advogado não tem férias. E tu tens que... O que ele quer dizer com isso? Médico, deu alguma complicação, tu bate na porta, tem que abrir, hospital, etc e tal. Padre, se acontecer um infortúnio, né, vai ter que rezar a missa do corpo presente ou coisa parecida. E o advogado também, porque às vezes, né, a gente vê operações policiais, às vezes acontece um determinado acidente, às vezes acontece determinada situação dentro de uma empresa que é de dia, é de noite, o telefone está 24 horas ligado. E aquele mesmo telefone que eu comprei, como eu disse lá, em 95, comprei a linha telefone, permanece a mesma linha, o mesmo prefixo, até hoje. Nossa, que legal. Então, é aquilo que eu digo, como é que a gente vai fugir, né? Não tem. Todo mundo sabe de onde que a gente veio, quais são as nossas amizades, o que a gente cultiva. Muito legal. E a gente tem clientes, então, desde 1900 eu não digo 96, mas 97 ainda tem clientes. Que legal. O mesmo cliente desse tempo todo. Então, 29 anos. Com o mesmo cliente, né? Eu tenho 3 anos de empresa, né? E eu tenho um cliente comigo há 3 anos. E eu falo com orgulho disso, né? Imagina vocês. Que legal. E agora nisso daí a gente já vê a sucessão, né? Ele passando para os filhos, né? Tudo com vocês. Tudo com a gente. A gente fez a sucessão empresarial deles, né? E eles estão passando para os filhos essa empresa. Mas a gente não vê isso em todas as empresas, né? Essa questão de sucessão no direito empresarial é bastante difícil. Muitos empresários querem, eu vou formar um conselho, ser boarder, né? Então pegar um CEO, ele vai executar e etc e tal, eu só vou dando os comandos. É muito difícil essa situação. Não quer dizer que não aconteça, mas é uma
exceção à regra. Tá? Então, Mesmo que não seja familiar a empresa. veja bem, 95% das empresas do Brasil são familiares. Nossa, que monte. Meu Deus, não sabia desse dado. Então, veja que muitas vezes, olhe mesmo a tua empresa, né? Ah, se acontecesse alguma coisa contigo, ela iria suceder? Meu marido, Continuaria? acho que não, porque o meu filho é novo, mas se Pois é. fosse mais velho, sim. Talvez, É. talvez, se ele quisesse realmente. Exato. Né? Mudou tudo, né? Mudou tudo. E muitas vezes os filhos não querem, querem desafios também, outros não têm o dom. Exato. Né? Então, por exemplo, uma empresa de engenharia, né? A pessoa não faz a engenharia que eu digo de construção civil. Ela vai fazer. Quem tá à frente, ele já está planejando, tem que planejar 5, 10 anos, comprar terrenos para isso, né? Fazer permutas e ainda ter caixa na empresa. Ele tem esse tino de cabeça. Né? E o filho ou o sucessor vai ter, né? Terá isso daí ou não vai? É difícil essa Então, questão. tu tá dizendo que o empresário já tem que pensar nisso. Quando ele tem a empresa no início da empresa, ou não? Eu digo que no início da empresa é um pouco, às vezes é um pouco prematuro, né? Mas se a empresa se estabelecer, se ela é o ganha-pão da família e ela tem a finalidade social dela, criar emprego, gerar receita, né? Impostos, e aquilo lá você consegue, enfim, perpetuar, você seria bom criar um sucessor. Que legal. Se não cria o A sucessor... gente nunca pensa nisso, né? Não, eu vi é engraçado, eu vi esses dias uma frase que dizia assim, a morte perguntando para a vida, por que todo mundo gosta de ti e ninguém gosta de mim? Aí a vida falou assim para a morte, é porque tu é uma verdade e eu sou uma ilusão. Nossa. Então, assim, tu se assusta, né? Tu se assusta com essa situação, mas tu tens a certeza da morte e às vezes tu não planeja. E tu não quer olhar para isso. E o planejamento, às vezes, é um ato de bondade, é um ato de grandeza e de perpetuação daquilo que você criou, né? Então, tu tem muitas empresas aqui em Florianópolis que elas têm vários anos, né? E talvez elas consigam se manter ou talvez elas se encerrem. Mas é cíclico, né? Então, tu tens que ter bastante consciência disso, né? Se tu é um profissional. E às vezes as próprias famílias não tem quem consiga fazer isso na empresa, né? Então a sucessão fica um pouco complicada. Aí ele tem que encerrar e passar, digamos, o bastão para uma outra corporação. Agora, como tu fala assim, mas quando é grandes empresas, aí sim, aí é um... e geralmente as grandes empresas, elas atuam no ramo de algo que como é que eu vou te colocar, que você possa replicar várias vezes. Como é o caso da telefonia, como é o caso do combustível, como é o caso de siderurgia, que são commodities, mas negócios assim, que de ter tino comercial, comprar barato, vender por um preço acessível, é muito difícil. Fazer um produto que construção civil é muito difícil, que é o que a gente está colocando aqui. Então, às vezes o negócio de carro, esse carro aqui eu vou comprar porque eu vou poder vender, fazer isso daqui, tal, tem que ter tino, né? Por exemplo, padaria, você tem que acordar cedo, né? Por isso que hoje também existe esse monte de mentoria aí, né? Esse monte de consultoria, tipo, vou abrir uma empresa, eu peço ajuda para alguém que sabe mais que eu, né? É bom saber que a pessoa
ela pode saber a organização mais que você. Vai viver aquilo. Mas viver é você que faz, né? Aham. E o brasileiro, para essas pequenas coisas, como você vai viajar para a Europa, né? Eu sempre digo que a língua nossa é um grande entrave, porque as pessoas não procuram saber notícias de fora, não procuram escutar ou ler notícias de outros países, porque não conseguem, não tem essa cultura de ler, porque o Brasil você pode ser rico. Agora, quando você vai para a Europa, geralmente quando você tem um restaurante, um pequeno comércio, quem trabalha naquilo lá é a família. E aqui no Brasil é muito você botar gente para trabalhar para você. E pensa que a pessoa vai fazer igual tu faz. E não faz, não adianta. Então, essa mentoria é bom, mas tudo que depende é de ti. É verdade. Né? Então, eu também ontem eu vi uma frase que me impactou, que é o seguinte, ó, como é que ela dizia? Se tu tem sonhos, de manhã quando tu acorda, tu tem um sonho. Tu pode ficar dormindo, sonhando com ele, ou correr, ou levantar e correr atrás dele. Né? Então precisa correr. E essa nova geração, a gente sempre fala, eu sempre falo para meus filhos, né? Eu gosto de fazer esses jargões assim, né? Quem tem amigo não morre pagão. Né? Então, se tu tem amigo, tu vai longe. Então, tu tem que construir amizades, alianças, né? Eu digo alianças duradouras, negociais, né? Ser uma pessoa benquista e reconhecida, né? Profissionalmente. E se tu tem amigo, tal. Por exemplo, assim, a gente foi amanhã eu vou viajar para uma situação, tem que resolver um problema no município. E eu pedi para uma sócia minha, eu acho melhor, ela que sugeriu fazer uma reunião com a procuradoria e ela ligou, disse, então, tu trabalha então com o Dr. Richard? Assim, tu conhece? Sim, conheço, manda um abraço para ele. Aí eu sabia, ela é irmã de um grande amigo meu. Então a gente vai formando Claro. essa situação, porque a gente às vezes não sabe onde vai estar aquela Claro, pessoa. com certeza. Isso Né? é a melhor coisa nos negócios, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente aprende a gostar de ser empresário, né? Fazer esse business aí, tá sempre nos network, isso é muito gostoso, eu gosto muito. Mas então, assim, nesses últimos 30 anos, né? Falar um pouquinho do escritório, né? O que tu nos conta, assim, um caso, assim, interessante ou peculiar, ou, nossa, eu resolvi... Porque tu já contou um dos primeiros clientes que tu teve, né? Uhum. Agora, conta pra nós, assim, que tu resolveu, que vocês resolveram, né? E ajudaram essa pessoa e tudo mais. Um favorito teu. Eu não tenho um caso favorito. Existem casos assim que foram emblemáticos, né? Um deles, a pessoa estava com câncer, ela estava quase falecendo e o que aconteceu? A mulher eles tinham se separado e a mulher não gostava do marido e ela mandou o ex-marido e mandou um recado dizendo que dois dos 3 filhos dele não eram dele, era do melhor amigo dele, do compadre dele. E ele ficou completamente transtornado. E ele tentou entrar com uma ação de anulação de paternidade, né? E foi uma ação muito interessante, a gente chegou depois, assim. Ele entrou, não contestaram a ação e a pessoa o advogado então pediu para que fosse julgado o processo no estado que se encontra, porque quando tu não contesta, tu tem os fatos como verdadeiros. E foi julgado e o magistrado disse que o autor não tinha comprovado a não sócio-afetividade, a não afetividade pelos filhos, né, que ele queria. E ele acabou falecendo, né? Ele acabou falecendo e
E daí a atual, a viúva, né? Ela veio nos procurar. E eu olhei, o processo estava se arrastando, e arrastava por uns 10 anos, mais ou menos. E o inventário, todo mundo ali. E eu disse, olha, eu acho que tem uma chance aqui. Vocês estão discutindo essa questão, mas é muito técnico. Vocês estão discutindo essa questão aqui dentro do processo de inventário. Eu acredito que essa matéria não possa ser dentro do processo de inventário. Essa matéria tem que ser em uma ação específica. Se a gente fizer isso, se eles forem entrar com a ação específica, ela vai estar prescrita, porque vai ter passado 10 anos. Nós estávamos quase nos 10 anos aqui, eu disse, até o juiz despachar. Eu conhecia o juiz, assim, era um juiz muito técnico, muito técnico. Aí eu disse assim, olha, eu acho que a gente tem uma boa chance por isso tudo isso. A gente argumentou, o juiz mandou que essa matéria fosse para outra, eles entraram, a gente aluguiu a prescrição, eles não tiveram apuração de haveres na empresa. Por linhas tortas, meio que se resolveu a situação. Mas é muita técnica, assim, impactou muito a situação dele no leito de morte, receber essa notícia, né? Então, isso... Te impactou também. Impactou fortemente. Fortemente. Legal, ótimo. Bom, e aí, o que eu queria te perguntar, assim, mais sobre o escritório mesmo, né? Sobre a tua história ali com esses 30 anos, assim, né, eu também identifiquei ali, quando eu comecei a trabalhar com vocês, que vocês têm uma galera que é fiel, né? Que trabalha com você, né? Teus sócios ali e tudo mais. É um ambiente que vocês se dão bem, estão sempre fazendo comemorações, e, né? E eu acho isso um pouco difícil de ver hoje em dia, né? Talvez a geração nova, né? Não sei. Mas eu vejo aqui muita rotatividade de pessoas entrando e saindo. Lá eu não vi, assim. A Dani me falou, né? Não, aqui o pessoal fica bastante tempo. É um ambiente bem agradável. O que tu tem para me contar, assim, da galera? Assim, existe uma rotatividade normal, né? O que a gente precisa... Porque assim, ó... duas coisas me aconteceram. Primeiro foi o falecimento, eu não tenho como não falar nisso, que foi o falecimento de um sócio, que foi o Alexandre Gomes. O Gomes, né? Então, estava eu e ele só de sócio do escritório e sócio de capital, né? Porque existe também outros que a gente faz sócio de serviço. Porque a gente acredita que o advogado... ele é tipo um empreendedor nato. Então, a gente trata todos os advogados que estão lá como um sócio mesmo. Então, ó, participa de decisões, divide despesas, né? Divide honorários. Muitas vezes, sócios de serviço ganham mais do que sócios de capital. Por quê? Porque eles trabalharam mais, né? Então... É bem justo. Sim, tudo que eu digo assim, tudo tem que ser dividido. Se tu quiser demais, né? A pessoa também, tu vai sugar o trabalho dela e ela vai sugar o teu conhecimento e daqui a pouco ela vai estar fazendo igual, melhor, talvez, do que efetivamente você faça, né? Então, a vida, se tu tá cercado de pessoas boas, acho que todos podem, né, ter seu espaço. Então, a gente preza por essa situação. E na leveza do trato. E sempre ser direto, né? Eu prefiro ficar vermelho uma vez que amarelo sempre. Então, que legal, adorei essa frase. Então, eu vou lá e realmente a gente tem que falar a respeito disso. Bom, isso daí impactou bastante o escritório, porque eu e o Alexandre, a gente já estava meio que, vamos fazer isso, tem isso para, mais ou menos a gente vai receber isso, vai fazer isso, que aí já separou, já disse, vamos botar meu burro na sombra. Daí veio o falecimento dele, aí eu tinha uma zona de atuação, o Alexandre tinha outra zona de atuação, então eu tive que
tomar a rédea de tudo. Isso foi bastante difícil. E a minha esposa, ela é médica intensivista pediátrica. Então, ela trabalha na UTI do Hospital Joana de Guzmão. Eu pensava que um dos meus filhos ia também fazer medicina, né? Eu tenho um casal. Aí, meses antes do vestibular, a minha filha, vou fazer vestibular para o direito lá em São Paulo. Passou. Tá bom. Vai, muda, pandemia, tudo para lá, etc e tal. Aí vai. Aí vem meu filho. Vou fazer direito. Meu Deus. Tá tudo bem. Vocês escolhem, né? Eu não interfiro nada, porque depois tu paga a conta, né? Se tu faz as escolhas, tu fala, pai, tu escolheu por mim, agora tu E é a o mãe, culpado. como é que ficou? A mãe ficou nervosa, porque ela, nos assuntos de mesa, assim, às vezes tem uma discussão, ela disse, vamos mudar de assunto, que esse daí não tá meio interessante. Mas é super na boa, assim, a mãe... Disse, agora tem um monte de advogado, eu posso processar todo mundo. Tô bem defendida aqui. E ninguém dá bola, mas não vai fazer isso, não tem... Não é por isso, e a gente, como na advocacia, sempre tenta, né, olha, não é assim, é assado, etc e tal. E vendo isso, eu digo, olha, eu acho que agora eu vou ter que remar mais, né? Mudar mais. A gente fez uma reforma no escritório, atualizou, vai passar por outra agora. Compramos também a cobertura. Legal. O imóvel foi a leilão, aproveitei, vamos fazer um espaço lá para um tipo auditório e convívio. Tá Né? investindo mais no marketing. Investindo mais no marketing, né, para ser conhecido, coisa que eu não gosto muito, assim. Eu sei que eles te convencem, eu tô sabendo. Eles me convencem e tal. E daí eu vejo o escritório assim como crescendo nesse sentido, né, e dando oportunidades para a nova geração. Aí agora, vamos lá, voltando um pouquinho, celular era computador também. Vamos falar de A agora, já sei. A gente tinha os computadores 286, 386, que nós montávamos o Mark os computadores. Tava sabendo tudo aí que tu tá falando. Nós montávamos os computadores. Né? Eu lembro. Aí depois começou a vir a internet com o Netscape, que era o navegador, que na realidade tu tinha que saber o endereço certinho para entrar no site. Não era digitar Google, procura, vamos botar aqui, Petrobras, né? E daí te dá a Petrobras lá. Não. Tu tinha que botar www.petrobras.com.br. // Eu acho que não chegava tanto, mas mais ou menos nisso. Então, aí começou depois veio o Google, né? Que o Google melhorou bastante. Foi em 2007, 2008, mais ou menos. E o que aconteceu? Durante a faculdade toda, era o processo físico, né? Folha por folha, autos de processo, né? Então, fazia petição, juntava documentos, tudo era juntado, ficava os autos lá. Aí saía um despacho, tu tinha que ler no jornal, ler. Não tinha computador, não dava para ver, não tinha scanner, né? Tu lia, via que tinha intimação, se passasse a intimação, às vezes 2 liam, se passasse a intimação, tu perdia o prazo. Aí tinha empresas que desenvolveram leitura de diário da justiça. Para tu ter uma ideia, o Tribunal Regional da 4ª Região tinha um diário da Justiça Federal, que tu pegava, ele publicava os acordos na quarta-feira, era para o jornal chegar na quinta-feira à tarde, às vezes não chegava na sexta-feira, tu tinha que ler o jornal da sexta-feira, os prazos hoje são em dias úteis, lá eram dias corridos, tu tinha que ler na sexta-feira e
os embaixo declarações, se você tivesse que apresentar, tu tinha que apresentar segunda-feira até as 8 horas da noite. Tá? Então, era muito... Né? E se atrasasse para segunda-feira o jornal, tu tinha que pegar segunda-feira e não tinha nem choro nem vela. Né? Então, depois começou a vir o protocolo eletrônico das petições no Tribunal de Justiça. Aí tu protocolava eletronicamente, imprimia e juntava no processo. Tu tinha que buscar o processo para ver o que acontecia. Né? E depois veio o processo eletrônico. Né? Que ano isso? Olha, o processo eletrônico, ele deve... Já está me falhando a memória, mas ele começou, se eu não me engano, ali em 2012, por ali, mais ou menos. Não faz muito tempo. 2010. Um pouco antes, mas não menos que isso, na minha memória. Sim. E os novos eram digitais, os antigos eram físicos, e aí o sistema começou a rodar bem. 2009? 2010 eu não estou tanto ruim de... E o que aconteceu? Aconteceu que veio a pandemia. E na pandemia, a grande sorte, entre aspas, da advocacia é que muitos processos eram eletrônicos. E estava todo mundo dentro de casa. Estava juízes, servidores, e começou as audiências virtuais, e os processos começaram a andar de uma maneira muito veloz. E eu, percebendo essa situação, eu vi que existiam ainda processos físicos, e eu saía no meio da pandemia, a gente ia lá resgatar esses processos físicos, digitalizava no meio da pandemia e subia os processos físicos para processo virtual. Então, eu digitalizei todos os processos no escritório. Né? Nós tínhamos um scanner que fazia 30 folhas por minuto. Então, era... Tem gente que frente chora e tem gente que vende lenço, né? Tu tens que pensar, e rendeu muito assim nessa situação, e veio a tecnologia e veio a IA. Meu Deus. Veio a IA. E aí, tu gosta da IA ou tu não gosta? Eu adoro a IA. Eu também adoro. Eu adoro a IA. Só não adora quem não sabe usar e usa da forma errada. Mas assim, o que é saber usar? Não, isso é o primeiro, em que usar, quando usar e até em que momento usar. O que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a usar assim, né? Foi meados do ano passado. Meados pro final do ano passado. E assim, puta, mas isso daqui pode me ajudar? Por que não? Então, eu ia fazer o contrato assim, daí eu dei... Porque assim, a nossa profissão é uma profissão que eu digo que você tem que estar inspirado, né? Para fazer a coisa. Não é todo dia que tu está inspirado. Às vezes tu precisa de uma ideia, de como solucionar uma situação. Às vezes eu passo 1, 2 semanas pensando na situação para tentar resolver. E o cliente quer para amanhã, né? O cliente quer para amanhã. Então, eu digo assim, não, calma, que tem um processo de maturação, porque uma decisão jurídica que tu toma aqui, ela não é igual tu fazer uma operação na medicina, que tal. Isso daí tem uma repercussão daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Né? Sim. Então, tu tens que pensar, é muito... Tá, mas e a fidelidade da informação da IA? Calma que a gente já vai lá. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a fazer e dar uns comandos, por exemplo, um prompt, né? 2 pontos. Quando eu coloco 2 pontos, por favor,
melhora a minha redação. E se eu boto assim, se a redação estiver contrária à lei, me avise. Né? Então, o que eu comecei? Eu dava uns comandos para ela e via que ela não entendia muito bem o que eu estava falando. Aí eu disse, pô, mas eu dei aquele comando para ela melhorar a redação. Para lá, eu vou fazer um prompt. Aí eu fazia tipo um prompt é um comando, né? Que, então eu falar para você, se digamos, tu é minha estagiária, digamos assim, ó, faz isso assim, 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 assim. É assim que a gente deve tratar a IA, né? Então, eu botava o meu comando e dava 2 pontos para ela melhorar. Aí eu olhava, agora entendi. Ela lê isso como se fosse isso, e não o que eu estava pensando. Então, geralmente eu faço o prompt, peço para ela melhorar a linguagem do meu prompt, e daí eu coloco nela ou coloco a redação. Boa. Entendeu? Entendi. Eu faço isso também. E daí, eu disse, poxa, isso daqui foi evoluindo. Então, contratos que eu demorava, por exemplo, para fazer 3, 4 dias, eu passei a fazê-los em uma manhã. Meu Deus, coisa boa. Né? E tudo assim, ó, faz isso, tem aquela cláusula de tal coisa, tal. Mas o que aconteceu? Eu fui o tutor dela. Como é que tu falou mesmo? O coach. É o mentor. O mentor, o coach. Entende? Então, a IA, ela funciona de acordo com aquilo que tu determina. Então, às vezes eu pergunto para a IA e olha, não, essa resposta está errada. Por exemplo, um dia eu perguntei para a IA que eu ia fazer uma sociedade por conta de participação e eu disse, olha, mas nessa situação ela pode apurar uma pelo lucro real, outra pelo presumido? A IA disse que não. Eu disse, não, pode, tem uma resposta da COSIT, assim. Assim, é verdade, tu tens razão. Então, qual é a grande dificuldade da IA? É tu saber aonde tu estás. E se aquilo que ela te responde é verdade ou não. Porque ela pode responder coisa muito parecida com a realidade. E daí vem os clientes, dizem, eu fiz esse contrato com a IA. Assim, tá. Mas o contrato que a IA entrega para ele é diferente daquela que ela entrega para mim. Porque eu já instruí a IA a fazer essa situação. E o mais louco é que um dia eu digo assim, mas eu vou perguntar para a IA como é que eu estou lidando com ela. Assim, IA, como é que eu te uso? Como é que tu acha que eu... Daí tu fala assim, não, Richard, eu tenho 4 níveis, tu utiliza assim, tu é um excelente utilizador desses 4 níveis. Eu disse, não, fala a verdade. Não, eu estou te falando assim. Aí assim, o que eu posso falar, o que eu posso fazer para eu melhorar contigo? Aí tu tens que fazer isso, o prompt que tu der é esse, ela... Então, eu funcionou? Claro. Tu aplicou melhorias que ela pediu e resolveu melhor. Sim, porque daí eu entendo como ela raciocina. Vou fazer isso. Entende? Então, quando tu chega nessa situação, tu começa a entender o sistema. Isso que é difícil a gente pegar e apresentar para a nova geração. Então, agora eu tenho uma nova estagiária lá e eu cheguei e dei uma determinação para ela. E ela disse, olha, eu quero falar contigo o seguinte, o melhor de tudo é se tu não utilizasse a IA. Mas se tu utilizar a IA, tu tens que me dizer. E tu tens que estudar. Então, o que tu vai? Se eu te disser uma coisa, tu lê, e daí tu vai lá na biblioteca e pega 2 livros e lê sobre o tema. Tu quer aprender? É assim. Se não, eu não sei o que vai sair, entende? Porque eu aprendi assim. E vamos ver como é que vai dar. Tá. Vamos ver como é que vai dar. E a IA? A IA é magnífica. Não, mas ela não poderia usar um pouquinho de IA? Não, ela pode usar quanto que ela quiser de IA. Entendi. Mas só que a IA, tu vai botar o livro para interpretar? Não vai dar. Então. Não vai dar. E se pegasse o livro que tu recomendou para ela usar e dissesse pra IA assim, tipo, use esse livro aqui de referência. Acho que seria uma boa, né? Seria, mas como é que tu vai subir o livro na IA? Ela não tem essa informação? Não. Não? Não. Já tentou? Sim. Porque assim, ó,
Geralmente, os autores de obra jurídica, eles não publicam livro na internet. Eles vendem livros físicos. E esse conhecimento fica limitado ali. Então quer dizer que nós temos ainda muita evolução pela frente. Porque daí, se começar a existir um livro virtual, a IA vai melhorando. Esse livro virtual, veja bem, a IA, ela... Vamos lá. Eu perguntei para uma pessoa que lida com IA, como é que a IA pensa, certo? E ela, assim, tu botar uma fotografia de um coelho, ela vai sair aqui como dizendo que aquilo é um coelho, tá? Ele só sabe um input. O que faz lá dentro, ela não sabe. Mas sabe que sai o coelho por probabilidade, tá? Se eu te perguntar o que tu comeu na quarta-feira passada, tu vai ficar assim, daí vai dizer assim, ô Dami, tu foi na casa de tal pessoa, me lembrei, eu comi tal coisa. Mas eu posso te perguntar o que tu comeu ontem. Aí tu diz, ontem eu comi lasanha. Aí uma outra pessoa estava contigo, não, ontem não foi lasanha foi no domingo, ontem foi tal coisa. É verdade, eu errei. A IA é a mesma coisa quando alucina. Entende? Então, quando você passa, a melhor coisa é você saber a resposta da IA. Mas só que para que serve a IA? Para que você diz o seguinte, por exemplo, eu digo assim, coloque nesse contrato a cláusula padrão de arbitragem que eu uso. Ela tá lá, sai. Entendi. Entendesse? Mas bem mais operacional, né? Bem mais operacional. Mas às vezes eu tenho eu imaginei ontem uma estrutura de um planejamento de holding, que eram vários imóveis, etc e tal, e a empresa precisava manter um patrimônio líquido por causa de financiamento, etc e tal. Eu disse assim, eu acho que é assim, 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 assim. Aí eu fui lá e validei essa situação com a IA, né? E eu mais ou menos tracei assim, não ver se ela chegaria à mesma conclusão. E ela chegou a quase a mesma conclusão, dando assim, olha, cuidado nisso, nisso, nisso. Mas isso eu já estava de olho. Mas ela deu olha, pode ser que a roupagem seja assim, assim, assim. Então ela me dá outras oportunidades. Uma clareza maior. E eu também eu acredito que o empresário confia muito mais no teu modelo do que se alguém colocar direto na IA, né? Porque eu desconfio várias vezes da IA. Tipo, será que ele tá falando a verdade? Deixa eu conferir. Então, dá muito mais credibilidade saber que o advogado tá olhando para todos os detalhes e não vai sair nada errado, né? E essa situação é o seguinte, hoje um contrato que vem pela IA, né? Às vezes ele causa um problema jurídico maior do que se não houvesse um contrato. Nossa. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: a hora que estourar a bomba, ela pode ser grande. Meu Deus, Ela pode ser grande. Então uma dica aí para quem tem empresa não acha que ela vai fazer tudo que um advogado faria. Não, a IA serve para otimizar o nosso tempo. É para isso que eu vejo a IA e para ela trazer. Às vezes você pergunta uma coisa para ela te explicar melhor, para que tu não perder tanto tempo. Por exemplo, eu vou viajar para São Paulo. Quais shows tem em São Paulo? Então, em vez de ficar pesquisando, ela já dá o relato ali. Então, mais ou menos é nessa situação. Mas você tem que necessariamente saber que a resposta dela pode estar equivocada. E você precisa estudar para saber que ela está equivocada. Ainda não tem jeito. Ótimo. Ainda, né? Daqui a pouco a gente melhora isso, então... bom, enfim, tem muita gente que diz que vai substituir, né? Tanto o advogado quanto o marketing, por exemplo, né? Mas eu sempre sou do pensamento assim, eu acho que tem que ter um humano por trás. Eu fui dar uma palestra na universidade justamente sobre a IA aplicada nessas novas relações, principalmente empresariais. E eu fiz o seguinte, pessoal,
eu vou dizer para vocês, eu gosto muito de IA e eu fiz a apresentação que eu vou apresentar para vocês toda em IA. Aí todo mundo ficou me olhando. Eu fiz isso propositadamente. Uhum. Eu peguei, fiz de IA, mas aí eu fui ajeitando o que eu queria ajeitar. Aí eu peguei assim, parei e falei, posso fazer uma pergunta para vocês? Eu quero saber o que cada um pensou Quando eu falei isso. E a maioria disse assim, pô, nós não escolhemos alguém para vir com 30 anos aqui para apresentar um negócio de IA. Então eu digo assim, olha, essa é a resposta que eu queria. Uhum. Porque vocês próprios não gostam de confiar plenamente na IA. Uhum. Então vocês também têm que ter esse conhecimento, essa percepção, né? De dizer o seguinte, ó, vou usar a IA no que me for necessário, mas não fazer tudo pela IA, porque daí tu vai perder a tua identidade, né? Uhum. Ótimo. Tem uma palestra sábado e a outra semana que vem. Vou usar essa tua dica aí, vou fazer isso. Eu peguei vários macetes aqui. É que, na verdade, eu sempre digo, né? Quando duas pessoas conversam, a gente sai, cada um vem com uma ideia e sai com duas na cabeça, né? Então, muito bom. Eu gostei muito do nosso podcast hoje, queria te agradecer a tua participação, né? Achei muito gostoso de conversar. Tu é uma pessoa que tem uma leveza na fala, assim, é bem legal. Legal. Né? E então eu te agradeço a tua presença. Eu queria que tu deixasse o @ para quem tá nos ouvindo do escritório no Instagram. Olha, se eu me lembrar. Oi, não faz comigo. Fará Gomes. Fará Gomes Advogados, ADV, tá melhor dizendo. Fará com H. Fará, FARAH. Gomes Advogados. Gomes Advogados. Agência respondendo. Agência respondendo, não. Mas. E o meu eu sei. @Richard Fará. RYCHARD Fará. Fará, não é um ótimo. nome fácil, mas. Faltou assunto aqui, a gente tem muita coisa para falar ainda, mas. Faltou tempo, não? Faltou tempo. Assunto não faltou. Tem mais coisa pra gente falar, muito legal. Estamos aí à disposição para a gente também dar a nossa opinião e agora começar a passar os nossos conhecimentos para a nova geração. Né? Ótimo, muito bom, Lenzo. Muito bom ficar aqui. E você que nos acompanhou, acompanha esse episódio aí, manda para quem precisa ouvir, né? Tem muito conhecimento aqui nesse episódio de hoje. E fica nos acompanhando que toda sexta-feira tem um novo episódio subindo aqui no YouTube.